Sabe, geralmente quando a gente pensa na infraestrutura essencial de uma empresa, a imagem que vem à cabeça é, bem física. Sim, aquela coisa bem tradicional. Exato. A gente imagina servidores rodando em salas super refrigeradas, ou aquelas licenças de softwares complexos, né? Uhum, Ou a própria arquitetura da nuvem que mantém tudo online. pois é. Tudo incrivelmente palpável ou pelo menos mensurável em planilhas de custo. Mas a nossa missão neste mergulho de hoje é iluminar algo que é totalmente invisível. E que não aparece em nenhum orçamento. Nenhuma linha da planilha. Mas que, se falhar, simplesmente derruba toda essa estrutura de milhões. Então, boas-vindas a quem acompanha a gente para mais uma análise aprofundada. É muito bom estar aqui para desbravar isso. O nosso ponto de partida hoje é um material, assim, super incisivo, focado em liderança e dinâmicas organizacionais. Ele é batizado de 13 Confiando Remotamente. Um título bem direto, né? Muito! E a ideia central aqui é investigar a anatomia de como as equipes modernas constroem e, mais importante, mantêm a confiança mútua, aquela verdadeira cola estrutural do trabalho, sabe? Sim, a cola que une todo mundo, mas que precisa funcionar quando o contato presencial simplesmente deixa de existir. Exatamente. E pensando na melhor forma de visualizar isso, eu acho que a confiança no ambiente de trabalho se comporta, quase exatamente como um sinal de Wi-Fi. Nossa, essa é uma ótima imagem. Né? É invisível, é o que garante que os dados fluam de um ponto a outro. Mas, misteriosamente, quando a gente adiciona quilômetros, fusos horários e telas de computador no caminho, o sinal começa a picotar. Começa a falhar muito. A conexão cai e ninguém sabe exatamente qual cabo desconectou. Porque, afinal, não existem cabos. Com certeza. E essa analogia do Wi-Fi captura o coração do problema de uma forma brilhante. Porque quando o Wi-Fi da nossa casa cai, a primeira coisa que a gente faz é procurar a barreira física. Sim, a gente pensa, tem uma parede grossa demais. O roteador está no lugar errado, exato. Mas com a confiança humana, especialmente em times que são distribuídos globalmente, as barreiras são puramente psicológicas. Aham. Só que o impacto no sinal é tão real quanto o de uma parede de concreto. E o material que fundamenta a nossa análise propõe uma reflexão de aquecimento que vale muito a pena a gente internalizar agora. Qual seria? Ele pede para pensar em um colega específico, alguém com quem exista uma confiança absoluta. Ah, interessante. Quem nos ouve pode até fazer esse exercício mental agora. Exato. Porque quando essa dinâmica de confiança plena está operando nos bastidores de um projeto colaborativo, o atrito simplesmente desaparece. A velocidade de execução multiplica, né? Multiplica. O medo de propor uma ideia estúpida some, os erros são corrigidos sem grandes dramas. O X da questão, e a provocação central aqui é como essa confiança funciona no mundo virtual. A mecânica de criar esse laço vital sofre uma mutação completa quando a gente troca o ambiente físico por caixinhas de vídeo. E por mensagens assíncronas que a gente manda às 3 da tarde e a pessoa lê às 9 da manhã do dia seguinte. Pois é, e a distância cobra o seu preço. E para a gente entender essa mutação, essa crise de confiança remota, nós precisamos primeiro olhar para trás. Analisar rapidamente a nossa velha dependência do escritório presencial. E não é por uma questão de nostalgia de forma alguma. Não, de jeito nenhum. É por pura psicologia comportamental. Claro que quem acompanha o universo corporativo já está cansado de ouvir sobre a morte do cafezinho. Ah, o famoso cafezinho do corredor. Isso, a fofoca saudável da máquina de café. Mas o que está por trás disso é muito mais denso. O contato presencial construía confiança de uma forma quase biológica. Sim, é orgânica. Eram interações diárias, eram trocas de olhares, era ver como a pessoa reagia sob pressão numa reunião. Ou simplesmente notar que o colega também parecia exausto numa terça-feira chuvosa, sabe? Perfeito, isso humanizava quem estava do outro lado da mesa. Então o desafio do texto surge numa pergunta muito clara. Como as equipes constroem e mantêm a confiança com contato presencial limitado para criar relacionamentos duradouros? Se conectarmos isso ao quadro geral, a mudança-chave é a transição de um estado passivo para um estado de extrema intencionalidade. Como assim, passivo? Pensa na arquitetura de um escritório tradicional. A confiança ali era, na esmagadora maioria das vezes, um subproduto passivo da proximidade.
Nenhuma liderança precisava agendar uma chamada de meia hora focada em gerar empatia com o departamento financeiro. Verdade. Ninguém mandava convite de calendário para isso. Exato. A empatia surgia porque duas pessoas de departamentos diferentes ficavam presas juntas no elevador por 5 minutos. Ou esbarravam na cozinha e comentavam sobre as notícias do dia. Sim, eram microvulnerabilidades sendo trocadas diariamente, sem nenhum esforço consciente. No ambiente remoto, no entanto, a colaboração efetiva se torna imperativa. Fundamental para a empresa sobreviver. Só que ela exige intencionalidade. O terreno que cultiva a confiança não existe mais por acaso. É impossível depender da sorte de esbarrar com alguém no corredor digital. Ok, vamos desempacotar isso, porque a lógica muda completamente. Usando uma imagem mais culinária aqui, é como se a confiança presencial fosse aquele prato robusto cozinhando lentamente numa panela de barro, sabe? Fica lá no fogo bem baixo o dia inteiro. O dia inteiro. O bom dia no elevador, o almoço compartilhado, a linguagem corporal. Tudo isso é o fogo baixo cozinhando as relações ao longo de meses e anos. E aí a gente vai para o modelo remoto. E aí nós migramos para o remoto e desesperadamente tentamos replicar esse laço usando um micro-ondas. Uma analogia dura, mas muito real. Né? As empresas tentam enfiar dinâmicas de quebra-gelo de 2 minutos antes de uma chamada técnica pesada ou marcam um happy hour virtual obrigatório. Aqueles encontros na sexta-tarde que ninguém quer ir. Exatamente. E a chefia espera que a segurança psicológica saia do outro lado com o mesmo sabor da panela de barro. Mas a realidade é que muitas vezes isso só gera cinismo na equipe. A gente tem como construir laços duradouros e significativos sem nunca dividir fisicamente uma xícara de café. Essa é, sem dúvida, a tensão que define a eficácia da liderança contemporânea. E já que estabelecemos essa dificuldade teórica, vamos observar como isso falha na prática. Vamos lá. A ausência dessas conversas informais leva diretamente a mal-entendidos profundos, e o nosso material base entra no case vídeo 5, Trust and Connection, para mostrar isso. Que é um estudo de caso muito revelador. Muito. O foco muda para um líder ou membro da equipe que a gente vai chamar de James. E ele tem uma falta quase total de interação presencial com as equipes dele que ficam fora dos Estados Unidos, as chamadas non-US Teams. Ele está basicamente numa matriz, gerenciando o resto do mundo. Isso. E o texto é muito claro. Essa circunstância levou a uma mentalidade muito perigosa de nós contra eles. E o material aponta isso como uma consequência inevitável da separação geográfica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o texto faz umas perguntas em cascata que doem só de ouvir. Sim, perguntas difíceis. Os membros da equipe confiam no James? James confia na sua equipe? As equipes confiam umas nas outras? A resposta pelo nível de desconexão a gente já imagina. É um desastre. A separação geográfica cria rapidamente o que a gente pode chamar de tribos corporativas, né? Cria. E para entender o porquê, a gente precisa dissecar por que a distância física vira distância psicológica. A mentalidade nós contra eles é descrita não como um mero acidente, não é azar. É quase estrutural. É uma consequência inevitável se não for gerenciada. Quando a gente perde a capacidade de ver o contexto do outro, a gente cai no erro fundamental de atribuição. Como funciona isso na prática? Imagina que um colega que senta ao seu lado entrega um relatório atrasado. Você sabe que o telefone dele não parou de tocar a manhã inteira. Ou que ele estava com dor de cabeça. Eu estou vendo o contexto. Exato. Você atribui o atraso à situação. Mas se a equipe que está a 8.000 quilômetros de distância entrega o mesmo relatório, atrasado. A tendência humana na ausência do presencial é ser implacável, né? Pois é. A gente atribui a falha ao caráter ou à competência deles. Viram aquele time incompetente que sempre atrasa os nossos projetos. A distância física vira distância psicológica em semanas. O vácuo de informação é preenchido pela desconfiança. Isso mostra como é perigoso deixar o trabalho remoto rodar no piloto automático. A matriz vira dona da verdade, as filiais viram forasteiras. E o Wi-Fi morre. Mas como o e-mail não para de chegar, ninguém percebe. Ninguém nota a doença na cultura. E uma vez diagnosticada essa doença da separação na equipe do James, a nossa discussão avança naturalmente para a cura. E quem propõe a cura no estudo de caso é uma outra figura, o Greg. Isso. O Greg entra para revisar os desafios e ele percebe a gravidade da situação.
Ele vê o trabalho espalhado por áreas geográficas diferentes, a interação limitadíssima. Comunicação transacional pura, né? Exato. E principalmente a falta de sensibilidade cultural. Ele conclui que precisa fazer mudanças urgentes. E a solução que ele desenha envolve 4 pilares fundamentais. Quais são? Construir consenso, manter todos totalmente engajados, gerenciar o que ele chama de vozes díspares, as disparate voices. Certo. E o 4º pilar é manter a simplicidade. Keep it simple. Nossa, o que é fascinante aqui é como esses 4 pontos formam um verdadeiro antídoto contra aquela falta de sensibilidade cultural que ele detectou, não acha? Com toda certeza. Especialmente esse ponto de gerenciar vozes díspares. Isso é essencial para derrubar a barreira do nós contra eles. Porque na sala de reunião física o poder é de quem fala mais alto, né? De quem fala mais alto ou de quem domina o idioma da matriz. No virtual, isso piora muito. Gerenciar essas vozes garante que as equipes fora dos Estados Unidos, de culturas que valorizam o silêncio, sejam efetivamente ouvidas. É dar ferramentas para quem não gosta de brigar pelo microfone e ter espaço igual. Mas, olha, então, o que tudo isso significa? Como assim? Porque me bateu um questionamento agora. Como um líder pode manter a simplicidade, que é o 4º pilar, enquanto tenta gerenciar vozes díspares de diferentes culturas e fusos horários? É um ótimo ponto. Isso não soa meio como um paradoxo? A exigência de simplificar não correria justamente o risco de silenciar essas vozes diferentes, criando um processo engessado? Quais são as opções do James, afinal? É uma observação muito precisa. E parece mesmo um paradoxo insolúvel. Mas a chave para resolver está em entender onde a simplicidade deve ser aplicada. Me explica melhor. O líder não pode simplificar a audição. Ele não pode passar por cima das complexidades culturais em nome da eficiência. A complexidade humana tem que ser respeitada. Então a simplicidade não é sobre simplificar as pessoas. Exatamente. A simplicidade deve estar no processo, nos trilhos do trem. Se já existe a barreira do fuso horário e do idioma, a última coisa que a equipe precisa é de confusão para aprovar um documento. Ah, entendi. Onde a equipe guarda o arquivo, como a decisão é tomada, isso tem que ser impiedosamente simples. Sim, para que a energia mental da equipe seja gasta inovando e construindo laços, e não brigando com a burocracia do sistema. Que virada de chave fantástica! E recapitulando a nossa jornada de hoje, nós começamos entendendo a confiança como a cola das equipes. E uma cola que costumava secar perfeitamente no ambiente quente do escritório físico. E sem ninguém fazer força. Pois é. Vimos com o caso prático do James e do Greg como a distância cria fronteiras psicológicas de nós contra eles e como a ausência de sensibilidade cultural destrói tudo por dentro. E, por outro lado, como a construção de consenso e aquele gerenciamento cirúrgico de vozes díspares são vitais para a sobrevivência remota. É vital para qualquer pessoa cujos colegas sejam agora pequenos quadrados numa tela de vídeo. Com certeza. E eu queria deixar uma última pulga atrás da orelha para quem nos acompanha. Uma reflexão mesmo. Por favor. O texto nos faz perguntar quais são as opções do James para resolver o problema, certo? E a grande reflexão é: se o velho bebedor de água ou a máquina de café eram as ferramentas primárias para construir essa confiança orgânica no passado, certo. Qual é o verdadeiro equivalente virtual hoje? Nossa! Como a gente cria um bebedouro digital que gera intimidade sem parecer apenas mais uma reunião de vídeo obrigatória na agenda? Aquela que suga a nossa energia. Florescer nas entrelinhas do digital, sem forçar a barra. Exato. Se não tiver espaço para respirar, o processo morre e o Wi-Fi continua caindo. Perfeito. Confiança não é luxo, é a própria rede de transmissão. Que mergulho espetacular no tema de hoje. Agradecemos muito a quem ficou com a gente até aqui. Até a nossa próxima análise profunda.